Fala galera, Carta na Manga, sejam bem-vindos ao podcast mais surpreendente de Belém do Pará para o mundo. Eu sou Paulo Carvalho, mais uma semana juntos, conectados aqui no nosso canal. E é um prazer poder estar aqui adentrando aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, te convidar para essa nossa experiência mágica. Olha, o nosso encontro hoje tá muito épico. E eu já quero começar, vou falar que tá épico, te convidando a curtir esse vídeo, porque ele tá épico sim, ó. Curte. Lembrando que esse vídeo tá sendo lançado em estreia. O que que significa? Que ele é praticamente um ao vivo. E a gente tá acompanhando aqui no chat tudo que está acontecendo. Então você aí do outro lado interage, comenta. Para você acessar o chat, é só clicar em comentários e afastar para o lado que vai estar o chat. Lá que você interage, fala o que você está achando do nosso bate-papo, tá bom? Galera, futebol que tá aí do outro lado, hein? Comparece. E também eu quero te convidar aqui em cima a depois apontar o seu celular para a tela para poder ir para o nosso Instagram, que é o @cartanamangapodcast. Ontem chegamos aos 8.000 seguidores suados. Chegamos e estamos muito alegres e também crescendo aqui no YouTube. É assim que a gente vai caminhando, tá bom? Segue a gente, tá? Segue aqui também o canal. Fica conectado com a gente. E quero agradecer a nossa parceria de sempre, que fortalece o Carta na Manga, que é a Fitbel Academia, aqui embaixo, Travessa Mauriti 2215, bairro do Marco, entre Duque e Visconde. Então, a gente te espera lá para você viver um novo momento da tua vida. O fim do ano tá chegando, o novo ano tá começando e a gente quer você 100%. Então vem pra Fitbel. E por falar em Fitbel, meus amigos, é isso mesmo, vocês já viram a capa desse vídeo. Há um tempo, sempre que a gente inicia o programa, durante as gravações, a gente fala sobre a Fitbel. Vocês já ouviram muitas vezes a gente falar aqui. A galera que veio, inclusive de outros estados, já fez piada. Ah, quando eu vier eu vou lá no Fitbel e tudo. Mas o que é Fitbel, Paulo? Hoje, esse episódio está sendo realizado para isso. Para que você conheça um parceiro do Carta na Manga que faz a diferença pra gente. Uma empresa que acreditou no Carta na Manga lá no começo. E você que tá aí do outro lado, que tem um sonho, sabe o quanto é importante você ter pessoas que acreditam em você. Então esse programa é dedicado hoje a essa empresa que faz diferença na nossa caminhada e que hoje vai mostrar para vocês o quanto eles também fazem diferença na vida das pessoas. Você tá pronto aí do outro lado? Então, com vocês, no Carta na Manga, Fitbel Academia! E aí? Valeu, Paulão. Obrigado, viu? Beleza? Valeu. Excelente, como sempre, né? Você é muito bem privilegiado de uma oratória maravilhosa, viu? Parabéns. Cara, a gente se sente super bem, se sente em casa. Assim como eu tenho certeza que você também se sente em casa na Fitbel. Espero que todos os nossos telespectadores estejam online, estejam curtindo. E também nos faça uma visita em breve. Com certeza. E aí, Jefferson? Tudo bom, Paulo? Tudo bom. Queria agradecer o convite aqui para estar no Carta na Manga. Te falei que eu era um pouco tímido, né? Mas a gente vai estar aqui para conversar sobre um pouco de tudo. Com certeza. E queria chamar a galera para tá acompanhando a gente aqui nesse podcast Carta na Manga. Tá, maravilha. A gente tá aqui no clima Fitbel, aí tá tudo espalhado. Cada coisa aqui tem uma história. Essa bandeira aqui faz parte lá da Fitbel e faz parte de todos os eventos que vocês fazem externos também. Tudo tem um contexto, tem uma corda aqui. Depois o Jefferson vai pular nessa corda aqui em cima da mesa. Vocês vão ver até o final do episódio, vocês vão saber. E a gente se preparou para receber vocês com alegria. E volto a dizer, obrigado por acreditarem na gente. A gente teve um breve momento quando começou o episódio aqui, para tentar contar rápido, né? E muita coisa do que já aconteceu também faz parte dessa relação, sabe? Da gente se sentir, poxa, tem alguém que acredita na gente, então a gente vai fazer sempre o nosso melhor. E muitas coisas boas estão vindo, vocês ainda não sabem, mas 2026 tem surpresas incríveis. E a gente vai estar junto novamente nesse ano que vem. Para quem não sabe, a Fitbel renovou a nossa parceria, tá? E a gente está celebrando. Hoje é uma grande celebração aqui. E vai mostrar para vocês também que por trás de uma marca existe uma história. Então, tudo foi construído há muito tempo. E eu quero saber de vocês aqui. Talvez tenha gente que pratica lá os exercícios na Fitbel, que conhece só vocês lá do personal ou da administração, né? O Jefferson ali no balcão. Mas eu quero saber efetivamente hoje, me conta um pouco
São 11 anos, né? Um pouco dessa história da Fitbel. Como é que surgiu o Fitbel? Esse nome vem desde sempre? Como é que é? Vamos lá. Bom, vou ter que puxar bem lá do passado, né? A academia surgiu, antes era outro nome. Muita gente ainda conhece e pensa que se chama Reschke. Reschke? Reschke, é um sobrenome alemão. Égua. R-E-S-C-H-K-E. É o sobrenome dos antigos donos da academia. Inclusive, a gente tem a nossa primeira aluna que se matriculou, tá lá até hoje com a gente. Da época do Reschke? A gente tem muitos alunos que estão com a gente há 8, 9, 10 e alguns 11 anos junto com a gente. Então, a academia surgiu com esse nome. Então eu entrei inicialmente para ser o coordenador, ser o gestor da parte técnica da academia. Aí eu não posso deixar de falar de duas pessoas que me fizeram basicamente chegar aqui, que foi o André Araújo Reschke, né? O André Reschke, que é o amigo pessoal, que foi através dele que ele era meu aluno numa outra academia lá na Doca, que já sou formado aí, já rodei bastante nesse meio de academia, de escola, projeto social. Aí foi quando eu conheci o André e ele tinha a ideia de abrir uma academia. Aí meio que por alguns motivos o projeto ficou engavetado e eu conheci ele nessa antiga academia que eu trabalhava lá na Doca. Aí ele foi conversando se eu tinha vontade de ser coordenador de uma academia. A gente foi evoluindo, cada vez mais eu fui virando amigo dele e a ideia foi surgindo. Aí quando entra a segunda pessoa, que foi outra que me ajudou bastante a estar aqui, que é o pai dele, que é o Sérgio, seu Sérgio Araújo, que eu acho que é o melhor gestor que eu já conheci na vida, um excelente advogado também. Então eu não posso deixar de falar essas duas pessoas para eu estar aqui hoje, que é o pai e o filho, o Sérgio e o André. Que aí o Sérgio, que é onde já conhece toda a máquina empresarial, foi tudo que aí a gente já começou a tirar tudo do papel. Então foi aí que eu entrei. Eu entrei antes da academia abrir. O Spa. Pré-Rush. Aí eles escolheram um lugar, a gente foi ver, falou que tava legal e começaram as obras para avançar um pouco da história. As obras começaram, a parte dos equipamentos na época foi até eu que escolhi. Que equipamento eu compro? Precisa de um leg 45, precisa de um supino, precisa de um fly. Então isso tudo eu fui escolhendo. Aí a gente montou uma sala de aulas coletivas, sala de avaliação física, um escritório. Quem já foi lá sabe mais ou menos a estrutura. Recepção, isso tudo. Então foi assim que surgiu a Reschke, através de eu ter conhecido o André, o Sérgio, e a gente abriu a academia. Eu como coordenador, não era proprietário ainda. Inclusive o meu primeiro salário veio um mês antes da academia abrir, que eu agradeço também a família. Um mês antes da academia abrir, eu recebi o meu primeiro salário, aí já fiquei trabalhando efetivamente ainda na reta final da obra da Reschke, né? A gente abriu e foi assim que tudo começou. Isso é que ano? 2014, 2013? O que 2014, junho de 2014. A gente abriu, fez um coquetel num sábado. Aí quando foi na terça-feira da semana seguinte, a gente abriu e meio que foi assim que tudo começou. Cara, que bacana. Se você que tá assistindo aí é do tempo da Rush, é isso? Reschke. É difícil. Se você é do tempo ainda, do início da academia, escreve aí nos comentários como é que você começou, qual era as modalidades que você fazia. Nessa época tu ainda era criança, como é que era? Tem um fato curioso aí, Paulo.
é que agora, acho que foi uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu descobri que quando o Jefferson dava personal pro André nessa outra academia, eu já malhava lá, na DOCA. E na mesma academia? Na mesma academia, a gente não se conhecia. Que aí legal. A gente veio um bate-papo, a gente cruzou as datas e falou, pô, cara, eu malhava nessa academia, pô, eu já dava personal. E daí em diante ele foi desenvolvendo e depois de um tempo fundou a Rest, Que bacana. que hoje em dia é a Fitbel, né? Eu era professor, inclusive, do teu pai. Professor do meu pai, eu também que hoje agora tá treinando com a gente na Cara, Fitbel. com a gente mundo na Fitbel. pequeno, Então, foi umas ligações assim que nada a ver, mas que agora a gente entendeu que criou conexão. Não, que bacana. Acabou sendo tudo a ver. Mas o Jefferson e eu, a gente se conheceu. Tu joga mais pra ir pra perto um pouquinho, assim, ó. O Jefferson e eu, a gente se conheceu 1 ano depois da fundação da Resks. Na época eu abria uma barbearia num perímetro muito próximo. E assim como a gente faz aqui com o canal, eu acredito muito nessas parcerias de empresas emergentes. Então a academia procurou a barbearia e nós fizemos uma grande parceria e daí em diante até hoje em dia trabalhar junto, o Jefferson e eu, assim como acontece hoje também aqui no canal, que cresceu, fez uma proposta conosco, a gente abraçou e que hoje em dia cresce e evolui junto. Ou seja, Paulo, assim, a gente não pode deixar de esquecer que em um estado afastado dos grandes centros como é o Pará, e empresas emergentes como são as nossas, a gente não pode nunca deixar de fazer parcerias de valor como são essas. Maravilha. Iniciou a academia, tá lá trabalhando e tudo, as coisas acontecendo, foram sendo instaladas as modalidades, né, ao longo do tempo. Que surgia nessa época lá? Tinha jiu-jitsu, tinha boxe, que era? As complementares além da musculação. A gente já primeiro iniciou com a musculação pra galera ir entrando, né? E depois a gente foi acrescentando as aulas coletivas, que aí tem que ter logo de cara. O fitness veio depois, era muita aula de ritmos, né? Mat Pilates, que é o Pilates de solo, aula de abdominal, step, jump, alongamento. Então tinha todas essas aulas em geral que a galera curtia muito, a gente sempre teve no nosso quadro de horário. Corrida de rua na época, por um tempo, também teve. E quando é que acontece assim essa transformação eu não sei mais o nome, mano. Resk. Da Resk pra a Fitbel. Como é que se dá essa mudança, assim? Pois é, a academia foi criada pro André, né? O André seria o gestor principal, o dono, né? Eu seria o coordenador. Como eu falei, a família é muito envolvida também no ramo empresarial. Então, eles foram que meio se afastando um pouco do negócio. Outros rumos. Aí o André já não vinha tanto na academia, porque ele acabou indo para outro negócio, fez até outra faculdade. Então acabou que já não estava fazendo mais. A família já não se sentia mais tão próximo como antigamente. Na época todo mundo já pensava que eu era o dono de fato e eu não era. E uma vez o Sérgio me chamou para conversar. O que tu acha da gente fazer um negócio, né? Pra academia ser tua de fato. Todo mundo já pensa que é tua. A minha família, minha família, o André acabou tomando outros rumos. Então acho que a gente poderia fazer um negócio aqui pra academia ser de fato tua. E foi assim que tudo começou para passar pro meu nome. E mais uma vez eu tenho que agradecer ao Sérgio, que ele fez um negócio de pai para filho, que foi muito bom financeiramente, para eu conseguir adquirir a academia. Aí como eles já não estavam mais, meio que era o sobrenome da família. Aí, você pode mudar de nome se quiser. E foi. Como é que tu chegou até o Fitbel? Difícil. Como é que tu chegou a essa ideia aí? É difícil, é como se tu fosse escolher o nome de um filho, né?
Aí vem aqui, aí era Fitbel, aí Belfit, aí já tem uma academia assim, bora ver. Bota o teu sobrenome, eu Pantoja Fitness. Não tem, não tem muito a ver, e aí eu não lembro que eu bati isso daí. Foi mesmo. E acho que eu nem lembro exatamente como, vai ser isso e pronto. Aí eu mandava para algumas pessoas, não tá legal. Não, tá legal. Mas eu preferia o nome antigo, já tô acostumado. Entendi. Aí chegou e ficou isso daí. E em 2021, se eu não me engano, não foi? Houve essa mudança para Fitbel. Isso. Cara, e como é que são os desafios agora? Porque antes tu era o gestor, mas agora tu era o proprietário, né? Quando virou essa chave, como é que tu recebeu isso assim? Cara, é bem complicado, foi bem complicado, assim, porque antes eu tinha sempre o amparo do Sérgio, como eu falei, acontecia qualquer coisa, ligava pra ele, tá precisando, liga, aí chega uma hora tu não tem mais pra quem ligar, né? Tem que ligar pro pai ou pra mãe, meu Deus, o negócio é teu, então tu tem que se virar. E o mercado mudou muito de lá para cá. Quando a gente... Não existiam as grandes redes de academia, que eu falo que é Smart Fit, é a principal, tem a Cellfit, Bluefit. Então não existia isso daí. Mas um pouco antes disso veio a fase do CrossFit, que também não existia quando foi criado a RESC, né? Então, nesse passar dos anos, a gente foi tendo que se reinventar. Aquela parte onde tu treina hoje o cross, ali era uma recepção de um lado e uma lanchonete da outra. Do outro lado, na frente do outro, e tinha umas mesas e cadeiras pra galera sentar, conversar e tal. E a gente estava começando a perder aluno pros boxes de CrossFit. A gente pensou, caramba, a gente tem que se reinventar. Né? Aí a gente foi vendo e na época foi uma ideia até do André bora montar uma estrutura de um box de CrossFit aqui. E na época eu fiquei até meio resistente, aí a gente botou o barco pra frente. Eu acho que foi, se não uma das primeiras a ter um box assim de cross junto com a academia. O espaço da academia ficou o mesmo. Aí nós tiramos a lanchonete, que dava para seguir de outra forma, para a galera comer alguma outra coisa de outra forma, e reduzimos a recepção. Ficou um espaço muito legal para fazer o cross, que é onde tu treina e conhece. Sim. Um espaço bem legal. Então foi uma sacada de mestre na época, porque quem é o aluno matriculado no cross lá tem direito a tudo. Aí, ou seja, era o nosso diferencial, que tu se matriculava no cross, tinha direito à musculação, que nenhuma outra academia tinha isso, musculação, cross, aula de jiu-jitsu, aula de ritmos, aula de pilates de solo, mega pilates, combo. Quem se inscreve no pilates, no cross, acaba tendo acesso a todas as outras modalidades. Toda academia. Enquanto muitas vezes nos boxes o aluno paga o cross, mas se ele quiser uma musculação, ele tem que ir para uma academia fora para... Então, na época, foi uma das partes que a gente foi se reinventando para ir chegando nesses 11 anos. Né? Mas teve uma grande reforma lá, que aí mudou as cores, tudo, não foi? Quando a gente porque acabado de acontecer. Esse sobrenome RESC é um sobrenome alemão, sim, que era o nome da academia. Então, as cores da academia era a bandeira da Alemanha, né? Amarelo, preto e vermelho. Perfeito. Então, era nisso. Aí, como já não tinha mais nada a ver com a Alemanha, e a gente acabou mudando tudo. Ainda mais depois do 7-1 da Copa do... Aí vocês mudaram para o preto... vermelho, né? Pô, que bacana, cara. Quando eu passava em frente à academia, ainda era na época do amarelo. E eu via a parte do cross lá, sabe? Que quem passa vê logo o vidro, né? Que vê o box. E aí, a gente tinha mudado pra cá pro bairro, tava em busca de uma academia. Nós fomos numa academia de uma instituição bem conhecida aqui no bairro, assim, pra João Paulo. Mas a gente não gostou. A gente achou que, pô, não tá legal. Aí eu lembrei, toda vez que eu passo tem uma academia que é amarela. Aí a minha esposa falou, não, mas lá é só coisa de CrossFit.
Aí eu, não, eu acho que tem. Aí nós fomos, cara, a gente entrou lá, aí a gente passeou, lembro ainda do primeiro dia, passeou, foi logo na época da reforma, né? E a gente viu, pô, cara, essa academia aqui a gente não tava habituado, tá muito top. E aí a gente se matriculou. Isso foi 2020 quanto? 3, né? 2023. Depois da pandemia. Foi, pós-pandemia. A gente teve outra experiência aqui próxima de academia, de bairro também, mas pra gente foi diferencial ir pra Futebel, que era diferente, sabe? Assim, o ambiente, a gente sentia num lugar feito com cuidado, sabe? Não era uma academia de bairro jogada que... Sabe o que eu tô querendo dizer? Perfeito. É uma academia de bairro onde você se sente seguro, acolhido, tem a climatização, tal. A gente, pô, muito bacana. Aí o Jefferson falou, olha, tem acesso a Muay Thai, Fit Dance, a gente nunca fez uma aula de Muay Thai que não dá conta ainda, mas um dia a gente faz. E foi isso, cara. Foi assim que a gente chegou na Futebel. E por incrível que pareça, na nossa primeira aula na Futebel, foi tu que atendeu a gente lá. Tu que tava lá no salão. Eu nem sabia que tu eras o proprietário. Eu cheguei, oi, a gente é aluno novo. Aí tu, tá, vamos fazer um treino mais leve, assim que vocês estão retomando. Aí a gente fez o treino, passou uma semana, parece um caranguejo sem se mexer. Mas foi isso, sabe? E é importante isso, você ter esse acolhimento. Eu acho que mesmo com o crescimento das academias de rede, a academia de bairro, ela ainda mantém essa essência, sabe? Do acolhimento, do se sentir parte de algo. Como é que vocês veem isso? Dessa questão do acolhimento e da diferença da academia de rede para de bairro. Isso daí é um dos grandes diferenciais que eu falo no nosso ambiente familiar. Que é mais uma outra parte que a gente teve que se reinventar. Só voltando um pouco, que veio o boom no CrossFit, e meio a isso tudo veio o boom das grandes redes, que hoje em dia vem sendo o grande desafio, principalmente das academias de bairro como a nossa. Infelizmente, muitas não conseguiram se manter abertas depois da abertura das grandes redes, né? Abriu uma Smart Fit aqui, uma ali na esquina, igual na época que abria sempre uma farmácia, lembra? Foi assim que aconteceu, uma Blue Fit aqui, uma Sky Fit ali, que hoje vem sendo o nosso atual e principal desafio, não é isso, Lucas? Sim, sem dúvidas. Frente aos negócios, Paulo, a gente sempre tem que levar em consideração que uma empresa ela está no meio sempre de 5 atores, né? Acho que são os nossos clientes que a gente tem que ter uma relação muito forte. A gente tem uma relação muito grande também com o Estado, isso tratando-se de tributos e outras legalidades. A gente tem que ter uma relação forte com o nosso marketing, com a nossa comunicação. A gente também tem que ter uma relação muito forte com os nossos funcionários, né? E tem que ter uma relação forte e entendimento da nossa concorrência. Ou seja, e hoje o diferencial que pode se ter numa academia menor, uma academia de bairro, posso dizer assim, é sem dúvidas o atendimento. Por quê? Porque quando tu consegues escalonar um negócio, principalmente um negócio de serviços, como é a área de musculação, você tem um forte investimento e às vezes até capital aberto para angariar fundos no material, numa estrutura. Só que, poxa, a gente lida com pessoas. A gente tenta melhorar a vida das pessoas, tanto psicologicamente e esteticamente, né? A gente quer fazer com que as pessoas evoluam. E nesse caso, a gente precisa criar essa relação com o cliente, com o público. O cliente nos conecta à máquina. A gente nunca pode esquecer isso. Você faz hoje o cross. Tu não te conecta a uma corda, tu não te conecta a uma argola, tu não te conecta a uma barra. Tu te conecta à aula do professor, seja o professor Matheus, Marina, ou quem quer, Netão, quem quer que esteja no horário. Ou seja, essa conexão, esse atendimento e esse trato diferenciado, esse trato que hoje a gente usa muito uma palavra que eu acho legal, esse trato humanizado, frente ao mundo tão robótico. Tão desumanizado. Exato. Tão desumanizado, eu não tenho dúvida de que esse é o diferencial de uma academia menor, como a nossa, mas também uma academia que dá muito, que cuida muito dessa área do ser humano. E hoje em dia, quais são as modalidades que a Futebel já oferece aos alunos?
Bom, nós continuamos com diversas modalidades, né? Lembrando que é a mesma coisa, quem está matriculado no CROSS tem direito a tudo, e quem está, eu quero só a musculação, aí tem direito a todas as outras coisas, mas a musculação, exceto o CROSS. Então a gente tem o CROSS, né? Musculação. Aí hoje nós temos a corrida de rua, que sabe que é sensação hoje em dia, não só na nossa cidade. No ano de 2024 foi o esporte mais praticado no mundo, né? Então a gente não pode ficar de fora dessa. Temos a aula de corrida de rua. O professor tá aqui do meu lado, viu? Professor de corrida de rua. Hoje é dia, inclusive. Hoje é dia. Saindo daqui, estaremos lá às 19 horas. Temos Muay Thai. A gente tem aula de Fit Dance. A gente tem aula de Mat Pilates. Mat Pilates também, que é uma aula que Mat Pilates é o Pilates de solo. Que não é diferente de um estúdio, que tem muitos equipamentos e tal. É uma aula que temos há 11 anos, que se ficar sem, meu amigo... Então a gente tem aula de abdominal. Tem o gap, alongamento. Tem tanta coisa. Treinos externos também. Os treinos externos já é uma novidade que a gente sempre quer trazer. Que são um treino fora da academia, mais ou menos uma vez por mês. Principalmente com o professor Matheus, que normalmente toma frente disso. Então a gente sempre faz. A gente faz uma aula de canoagem, né? A gente faz uma aula externa e a galera vai, a gente para tomar café da manhã, uma aula no Tinga, de corrida. Então a gente sempre tá tentando fazer uma coisa para não só ficar dentro da academia, que é uma das coisas que eu julgo que é o nosso diferencial, que eu falei um pouco, que é o nosso clima familiar. Por exemplo, se tu tá chegando no final do ano, tu vai ver que lá vai ter diversas confraternizações de grupos de alunos que viraram amigos e família. Família mesmo, amigos, que a galera se gosta, que às vezes uma grande rede que eu falei é mais difícil de ter esse clima familiar. A gente tem. Com certeza tu já não fez amigos lá? Sim. Então a gente gosta de estar próximo sempre, todo mundo juntos. A gente costuma fazer confraternizações, vai ter mais uma agora no fim de ano também. Então o nosso clima familiar não tem comparação. Isso daí é mais fácil numa academia de bairro. Agora na Fitbel eu garanto que é muito, muito diferencial. Muito. Tem alunos que por algum motivo já saíram de lá, mas sempre estão por perto da gente como forma de estar no meio da nossa família, da nossa amizade. Fazem parte da história, né? Lucas, e aí? Tu me contou que tu soube que tu treinava no mesmo lugar que o Jefferson dava aula, mas como é que tu foi parar na Fitbel também? Legal, Paulo. Paulo, de formação eu sou economista, né? E também administro umas outras áreas, outras empresas, e sempre foi essa a minha vida. Desde uma carreira que eu iniciei na área de Estado, de mercado mesmo, inteligência de mercado, até hoje em dia que também estou 100% privado. Paulo, o Jefferson, em algum momento, acho que ele falou que ele sentiu falta de ligar para alguém, né? Então, como a gente já era parceiro, de vez em quando ligava mesmo pra gente tirar umas dúvidas, dar uma ideia um com o outro, chegou o momento que o Jefferson convidou. Falou, Lucas, poxa, eu sou um cara muito, muito técnico, eu sei muito da academia, sei principalmente da Resques e atual Fitbel. Eu entendo cada cantinho de lá. Só que, cara, eu preciso um pouquinho de luz na área administrativa, na área econômica, financeira da empresa. Pode me ajudar? Falei, bora. A gente bateu um papo, se acertou, encaixou a nossa vida e aí fomos tocando o barco. Eu vou fazer 3 anos na empresa e a empresa, hoje em dia, a gente conseguiu ter bons avanços, bons indicadores econômicos, bons indicadores de crescimento. E hoje em dia, apesar de... É isso que eu acho que é muito legal falar, Paulo. Apesar de ser uma empresa de bairro, ela é administrada como uma grande empresa. Ela não é um capital aberto, pode-se dizer assim, né? Mas ela é administrada como uma grande empresa. Ela tem indicadores de todas as áreas. Ela sabe o número de clientes diário. Ela sabe por onde se passa, deixa de sair, taxa de evasão. Ela sabe justamente onde tem que abrir
um pouco mais a torneira de investimento, onde tem que fechar outras torneiras de gasto. Acho que isso que a gente tem que levar em consideração. Hoje é uma empresa que a gente prospecta um crescimento para 2026, para 2027 e um crescimento físico, se Deus assim o permitir, com a expansão seja aqui na cidade de Belém ou pode ser também para o interior ou outro estado de outras unidades. Mas hoje a gente tem muita noção de pé no chão, de como fazer isso e de como a gente pode evoluir e também levar esse nosso clima familiar, mas um clima muito profissional também para outros lugares. A gente vive um boom da área fitness no Brasil. Sim. Vou falar no mundo, mas no Brasil desponta como eu acredito que após Estados Unidos o Brasil seja a maior referência hoje em dia, tirando os Estados Unidos, né, da área fitness. Musculação, do bodybuilder, tudo. E aí eu quero saber como é que vocês percebem também nas pessoas que chegam na academia inspiradas por esse movimento, né? Tem gente que passa a ver mais conteúdo na internet. Olha, eu assisto os treinos do fulano, eu quero também fazer isso, sabe? Como é que vocês percebem isso nos alunos que chegam? Paulo, isso é muito legal falar, porque tudo tem que ter uma adaptação, né? O treino na internet é bom, porque é um treino que te motiva, é um treino que te tira, às vezes, do comodismo, mas é um treino também que a gente tem que ter muito cuidado, que não é um treino de internet que é avaliado para todas as pessoas, né? Eu sou economista, também sou cliente, eu talvez veja um pouco mais de treino, entendo um pouco mais porque estou vendo ali no dia a dia, mas o profissional na área é o Jefferson. Então, muitas vezes, para mim mesmo, eu tiro dúvidas com o Jefferson. O Jefferson, a gente conversa sobre o treino, a gente conversa sobre o dia a dia e eu acho que é importante. Olha só, hoje em dia, até as festas estão sendo de manhã, né? Parou um pouquinho das festas noturnas, as festas estão acontecendo dentro de café, as festas estão acontecendo numa manhã dentro de uma rua famosa aqui em Belém, vamos dar exemplo de Belém. As pessoas hoje em dia estão muito mais ligadas também ao esporte, estão muito mais diurnas, estão com costumes muito mais saudáveis, pode-se dizer assim. Hoje em dia o nosso cliente ele já tem um tênis, ele já gasta um dinheiro muito alto em um tênis que é o melhor para ele. Ele já não vai com qualquer roupa treinar, ele já usa uma roupa específica de treino. Tu te lembra, Paulo? A gente vai falar que de 20, 25 anos atrás, o pessoal ia treinar com a roupa que desce, o pessoal até brincava com a camisa do Abadá do ano anterior, né? O tênis que tinha em casa, uma chuteira de futebol antiga. Camisa de política. Hoje em dia o pessoal se prepara, hoje em dia tu tens a tua contagem de caloria, hoje em dia tu tens um treino específico para cada atleta, ou seja, o teu aluno, ele precisa ser muito mais assistido. Aquela questão que a gente fala do treino personalizado, do treino humanizado, se tu não entregares isso ao teu aluno, é muito mais fácil de sair. Ou seja, tu tem que abraçá-lo de todas as formas para ele se sentir motivado e se sentir que está sendo bem assistido dentro da tua empresa. É o único jeito que a gente tem para entregar algo diferente do mercado. Entendi. E quais são os receios de quem está assistindo que tem vontade, às vezes, de fazer uma musculação, um crossfit, um pilates de solo, mas muitas vezes fica assim, mas eu nunca fiz. Para quem quer fazer musculação, o aluno que está assistindo aí, o que ele tem que fazer? O que ele precisa para ele fazer uma musculação? Olha, inicialmente a gente vai precisar fazer uma avaliação. Lá a gente tem avaliação física, né? O ideal é que procure uma avaliação médica também. E uma avaliação física, a gente vai procurar saber qual o objetivo de cada um, porque a gente não passa aquele treino generalizado. Quanto mais individualizado possível, mais personalizado tem que ser o treino. Então é isso que a gente da Fitbel faz. Então não precisa de muita coisa, né? A gente vai lá, se der alguma alteração na avaliação física, aí também a gente avisa mais do que nunca para procurar um médico que, por exemplo, já teve aluno que deu alteração na pressão arterial. Então a gente sempre, na frequência cardíaca, então a gente sempre pede para procurar um médico. Outra coisa é que muita gente às vezes tem vergonha de ir achando que todo mundo lá já sabe tudo. Tá todo mundo tarado. Que é todo mundo atleta, que todo mundo vai ficar olhando para ele, que tá... Não, a galera não tá nem aí, não quer saber se tu é teu primeiro dia, segundo dia, se tu tá carregando 5 no supino. A galera hoje em dia quer saber do seu e interagir, né? Então não precisa de muita coisa,
Até porque é o que eu sempre falo, né? Exercício físico é remédio. Então a gente tem que tomar esse remédio todo dia, um dia sim, um dia não. Então, que guarde isso sempre. Para onde é que eu olho isso? A sua, essa aqui, ó. Exercício físico é remédio. Então, tem que praticar, tem que praticar. Então a gente pede para todo mundo frequentar uma academia ou fazer qualquer tipo de atividade, desde que seja orientado da melhor forma possível. Maravilha, cara. É melhor ir para academia porque você quer do que você tá numa situação que você é obrigado a ir, né? Às vezes existe situação que eu já peguei diversos alunos assim que procuram academia porque o médico falou, olha, se você não for para academia dentro de 1, 2, 3 anos pode acontecer o pior, que não é o que a gente quer falar, ou você vai ter diversas alterações no seu organismo que podem te fazer mal. Ou seja, não deixa o médico falar isso. Bora logo procurar se cuidar, uma atividade física de forma orientada, que eu não canso de dizer, exercício físico é remédio. Maravilha. E para quem assiste lá, a galera do CrossFit subindo nos negócios, rodando as barras e tal, para quem tá querendo também, interessado, como é que faz? O que eu preciso para fazer um CrossFit? É outra coisa que às vezes muita gente deixa de ir porque pensando que só tem atleta. Às vezes tem um cara lá muito bom, uma mulher muito boa na técnica, no condicionamento, aí a pessoa não vai porque acha que é só atleta lá. A mesma coisa na corrida de rua, que a gente vai ter daqui a pouco. Tem gente que tem vergonha de começar aí achando que todo mundo já está correndo 10, 15 quilômetros e a maioria é tudo iniciante. A gente vai conversando com cada um. Não precisa de muita coisa para começar. O negócio é sair do zero, né? Levantar do sofá e começar, que a gente vai orientar. Já que você não sabe fazer um exercício dessa forma, a gente vai adaptar para você fazer. Aí tem gente que tem preconceito, algumas ainda tem, né? Preconceito com CrossFit, acho que pode ocasionar muita lesão, não sei o que. Não. A gente tinha uma aluna lá de 82 anos. Ela vai fazer adaptada ao que o corpo dela consegue fazer. A gente tem homem, mulher, tudo. É alto, é baixo, gordo, magro, ou seja, não tem restrição, não tem limites. O negócio é a pessoa tomar coragem e ir, que vai dar certo. Eu fazia musculação e sempre ficava vendo a galera do cross, né? Aí eu pensava, eu vou fazer musculação até o dia que eu tenha resistência para fazer o CrossFit, né? E aí, uma certa vez no início do ano passado, eu falei, professor, eu vim fazer uma aula experimental. Foi em fevereiro, dia 1º de fevereiro. Dessa aula, eu só fiz cross para sempre, assim, entendeu? Porque eu sou apaixonado e mudou muito minha vida, sabe? A resistência, a energia é algo incrível. Então, você que está assistindo, que tem vontade de praticar uma atividade física, seja qual for, dá só o primeiro passo, né? Porque tudo é a consistência. Ao final de 100 dias, tu vai perceber, olha, eu comecei ali, já se passaram tantos dias que eu tô fazendo atividade física, tu vai sentir melhora na tua vida. E o Carta na Manga é um exemplo disso. A gente tem essa consistência em cada episódio fazer o nosso melhor. Então, que esse episódio também sirva de alerta para ti que tá aí do outro lado, para poder mudar nesse 2026 que tá começando. Mas, ó, não espera 2026 não, né? Eu sei que vocês estão com a Black Friday, tá na hora, conta aí. Falar um pouquinho da Black Friday. Paulo, só para corroborar um pouquinho do que a gente estava falando anteriormente, o exercício físico muda o teu corpo em 30 dias, 60, 90 ou 100 dias, como você deu de exemplo agora. Mas frente a tanta doença psicológica e psiquiátrica que a gente está passando hoje em dia no mundo, no planeta, hoje não vou falar que é a doença da moda, mas é que mais pode te preocupar. A atividade física ela te dá um resultado no momento posterior do teu treino. Você acaba o treino, teu nível de liberação hormonal é maravilhoso, a tua redução de ansiedade é maravilhosa.
seja, tu sentes isso no teu minuto depois da atividade física. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse trato de saber qual é a diferença do atleta de alto nível, de alto impacto, para aquele atleta que é a gente, que se cuida da nossa saúde, seja saúde física ou saúde mental. E pensando nisso, a Fitbel está tentando ao máximo deixar a atividade física mais acessível possível. Então a gente conseguiu, dentro dos nossos 4 níveis de plano, de 2 categorias, seja a categoria que englobe a musculação e as aulas coletivas, ou a categoria que englobe o cross, a musculação e as aulas coletivas, cada uma delas tem a sua promoção. Ou seja, nós vamos ter a promoção mensal, semestral, anual. Caramba. E lançamos agora, Paulo, algo muito bacana. Eu estava discutindo com o Jefferson. Jefferson, senta aqui na nossa sala de reunião. Jefferson, a gente precisa entregar para o pessoal um plano que não afete o cartão de crédito dele. Poxa, no final do ano tu vai ter as tuas festas de fim de ano. Tu gasta um pouquinho a mais, né? Então vamos fazer um plano no DCC, no crédito recorrente, que ou seja, o teu cliente chega, ele vai pagar um valor muito baixo, muito pequeno, aquele valor não vai ocupar o limite do cartão dele e a gente vai conseguir entregar para ele de planos de R$ 79,90 até 120, 150 reais, se eu não me engano, o melhor da atividade física que pode ajudá-lo, pode o assistenciar, né, desse modo. Cara, olha que bacana. E agora nesse mês tá até menor no plano do cross, que tá um valor bem em conta. E como ele falou, não ocupa o limite do cartão, que a gente recebe muito cliente assim, mas tem janeiro, já é o período escolar, vou ter que fazer as compras dos meus filhos. Quem não tem filho tem que fazer outro tipo de compra. Enfim, nós temos todas essas opções, como ele falou. Você pode ter a sua compra no parcelamento normal, assim como o crédito recorrente, que é o DCC, que não ocupa o limite do seu cartão. A gente dá todas essas vantagens lá. Então você que mora aqui, ó, nas Redondezas, bairro do Marco, Fátima, que mais fica? Pedreira, tudo aqui, ó. Vem conhecer os planos da Fitbel e lembre-se que é muito mais proveitoso você pagar uma academia do que pagar remédio. Então, pensa nisso a longo prazo, sabe? Eu acho que hoje em dia, mais do que se sentir musculoso ou estético, é você se sentir bem. E isso é para todas as idades, sabe? Então, vem para a Fitbel, conhecer os planos. Vai estar aparecendo o Instagram aqui ao longo da nossa conversa. E você entra lá, puxa no direct, pergunta mesmo que eles vão te responder. E vai esclarecer todas as dúvidas para a gente te receber lá para uma aula experimental, para conhecer os planos, tá bom? Galera, é o seguinte, a gente falou da história da Fitbel, desafio para vocês agora. Tu falou que tá 3 anos lá, 3 né? anos. Tá 11. Como gestor. Exato. Mas antes tu já malhava por lá ou não? Já malhava lá. Então, Jefferson tá um tempão aí também. Com certeza deve ter acontecido histórias ao longo dessa jornada da Fitbel. E aqui a gente tem no Cartão na Manga o saco dos memes. Então, olha só. Dentro desse saco tem uns emojis. Então, tu vai enfiar a mão, tirar aleatoriamente um sentimento e vai tentar lembrar, puxar aí na tua memória, uma situação, uma história com esse sentimento. Se tu tirar alguém assustado, aconteceu alguma coisa que deixou a gente assustado naquela ocasião. Se não souber, a gente corta e depois não entra. Vai lá, tira um aí. Eu começo então? Você tira um, tá bom. E ele tira outro. Aí, vamos ver quais são os sentimentos. Tranquilo. Vai lá. Aí, ó. Uma coisa divertida. E o que o Jefferson tirou? Uma coisa emocionante. Putz. O que vocês lembram, assim, desses anos aí de trabalho? O que tu lembra alguma situação que foi uma situação emocionante, positivamente pra vocês? E tu lembra alguma coisa zoeira que já aconteceu na Fitbel? Já, lembro sim, assim. A gente pode falar da nossa última festa de confraternização, né? Que a nossa festinha de confraternização sempre traz boas memórias. A gente geralmente junta nossas festas de confraternização com o Muff. O que é o Muff? É o último treino do cross no ano, né? Isso é algo mundial, né? Então esse ano inclusive vai acontecer agora, dia 20 de dezembro, é importante falar. E no ano passado a nossa festa durou mais de 12 horas. Então a gente começou o nosso Muff às 10
da manhã, finalizou às 11, nossa festa de confraternização que acontece dentro da empresa. Inclusive esse ano todos estão convidados também, vai junto do Muff. Iniciou meio-dia, foi até meia-noite, 1h, 2 da manhã, e a gente tendo que expulsar a gente de lá, mas foi uma farra boa, foi uma farra gostosa, e se é pra ficar feliz, se é para ficar alegre, é com esses momentos de confraternização junto dos clientes. Boa. E agregando com uma grande atividade física, que é o cross, que você é nosso aluno, Paulo. Momento emocionante aí desses 11 anos da Fitbel, não é possível, deve ter alguma coisa. Tem vários, né? Fica até difícil falar aqui. Não posso deixar de falar quando, digamos que eu assinei o contrato da academia, que eu virei de fato o dono. Isso daí, legal. Vou falar, trago para mim um momento bastante especial, difícil, que é quando tu, digamos, deixa de ser um empregado da empresa e passa a ser o dono, o gestor. Isso daí foi algo que me emocionou bastante. A festa de 10 anos também foi muito legal. Eu acho que foi uma festa assim que a gente alugou um sítio, assim, lá pro lado de Ananindeua. Foi um festão, bolo personalizado. Uns 3 dias de festa, né? Banda. foi um negócio assim que tu olha pra trás, caramba, 10 anos. Passaram rápido. A gente para assim, foi um momento assim que bem especial para mim, assim, que eu posso falar. Pô, maravilha, gostei. Na próxima visita de vocês a gente vai ver mais memes para lembrar. Olha só, agora a gente vai fazer o nosso momento mágico, que vocês vão vir no Carta na Manga e vão sair daqui sem fazer mágica? Claro que não. Então, deixa eu pegar aqui. A gente vai utilizar essas cartas. Só um minutinho. Hoje, como nós estamos com vocês representando o fitness, o atleta, não é? A gente traz algumas inspirações que se tornaram ícones para o Brasil através do esporte. A gente sabe o quanto o esporte tem um papel transformador na vida das pessoas, não só para quem quer se tornar um atleta, mas para quem quer viver a sua melhor versão, para quem quer construir saúde, ter uma vida longa. O Jefferson sempre posta projeto 100 anos, né? Projeto Viver 100 anos. Então, quem pensa em longevidade, pensa também na atividade física. Bem, aqui eu tenho alguns atletas, super atletas, e eu vou revelar para vocês já, mas por enquanto, para eles que estão assistindo, é um mistério. A gente tem aqui, ó, ginástica, luta, futebol, musculação. Tem várias personalidades aqui que eu acredito que vocês tenham eles até como inspiração. Então eu vou colocar bem aqui e vou marcar na costa dessas cartas de baralho os números, tá bom? Tá bom. Vai representar. Enquanto isso, por favor. Tá? Obrigado. Aí se tu quiseres acompanhar com o telefone aqui perto, tranquilo. Vamos lá. Então eu vou marcar, pessoal de casa que está me assistindo. Eu tenho aqui um marcador de quadro. A gente vai fazer as anotações aqui nele. Vamos lá. Esse aqui vai ser o 1. Ainda não vamos virar. Por enquanto é mistério. 2. 3. 4. 5. E o 6. Muito bem. Vamos lá. Vamos testar a probabilidade. Eu vou pegar aqui os dados. E essas cartas, elas vão ter uma previsão ao final de toda a nossa mágica, tá? Só pegar bem aqui. Por favor. Pode examinar. E eu vou abrir um pouco de espaço. Me ajuda, Lucas, só a afastar as coisas mais para cá, para a gente ter um pouco mais de espaço aqui na frente. Tá? As 6 cartas vêm aqui espalhadas. Tá? Cuidado. Isso. Tá? 6 cartas. Lucas, começa jogando. O número que cair para cima, a gente vai retirar
a carta. 6. 6. Você pode pegar a carta. Isso. Posso olhar? Pode, por enquanto vamos olhar. Quem é que foi eliminado? Rainha Olha Marta. aí. Já começou bravo. Marta, olha só, uma das referências aí do futebol mundial. Acho a maior jogadora que o Brasil já teve. Já é sua vez, joga aí o dado, por favor. Joga bem por aqui para não cair da mesa. 5. Quem é o 5? Olhar. Toma. Olha aí, Acelino Popó. Certo? Vai aparecer para vocês aí na tela. 4. Pode ver quem é? Sequência. Quem é esse? Daiane dos Santos, referência. Se a ginástica hoje brasileira corre, Daiane dos Santos começou caminhando. Vai lá, Lucas. 5 já foi. Joga novamente. 5. Opa. Eita, se fosse valendo o prêmio. 3. Pode puxar. Vai lá. Quem será? Anderson Silva. Anderson Silva Spider, né? Só fera. Jefferson, aponta um dos dois aqui, por favor. Beleza? Pode virar. Quem é? Olha, esse é fã número 1. Eu gosto muito. Aí, Ramondino. Pode deixar os 5 aí. Beleza, sobrou uma carta que foi a que não saiu no nosso sorteio, tá? Perfeito. Digamos que ela foi a carta excluída, tá? Tem as 6 personalidades aqui, 5 na verdade, e uma tá aqui o tempo todo. Olha que interessante. A gente tem uma previsão, e essa previsão vai aparecer na tela do Carta na Manga hoje. Para vocês vai aparecer bem maior. Mas antes disso, eu quero que você reúna, Jefferson, as cartas que não foram usadas, tá? Junta todas elas. Entrega aqui, por favor. Nós vamos deixar aqui em cima da bandeira da Fitbel. Certo? E eu vou pegar, olha, a 2 vai ficar aqui o tempo todo, não vai ser virada por enquanto, combinado? Agora é com vocês, presta atenção. Eu vou pegar um outro baralho. Esses caras aqui, nas suas mais variadas áreas, são considerados reis. A Marta para o futebol feminino, Ramondino, nem se fala, nosso campeão direto do Acre, Rainha dos Santos, Anderson Silva Popó e mais quem está aqui que a gente ainda não sabe. Portanto, nós vamos separar cartas reis, tá bom? Esse primeiro rei de espadas, coloca a mão assim sobre a mesa. Isso. As duas? Só uma, só essa aqui. Perfeito. E tu também, tá? Coloca aí. Rei de espadas, tá? E a gente vai trazer ele pra cá. Deixar bem aqui embaixo. Não vira, só segura o rei, tá bom? E a próxima carta, vamos lá. Rei de ouros, tá? Vamos lá. Esse baralho é um pouco maior para vocês poderem enxergar e tem um pouco de dificuldade para puxar. Certo? Deixa a mão assim. Pode apoiar a mão, deixa ela descansando. Isso, tá? E as outras cartas aqui, todas 54 cartas, beleza? Perfeito. Agora é muito importante. Porque agora que a mágica vai acontecer. Falei para vocês que a gente tinha uma previsão aqui na tela. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa previsão que o Carta na Manga separou para vocês hoje. Atenção. Por favor, não tirem a mão sobre a mesa. Porque a única carta que sobrou aqui na frente de vocês o tempo todo, nós vamos virar e ela representa um dos reis também. Quero saber se vocês conhecem esse cara aqui. Ayrton Senna, uma referência para o Brasil. E a nossa previsão de hoje, o tempo todo, vídeo previsão, a gente tem um arquivo aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
Força, determinação, amor, fé. São palavras que também espelham nossa trajetória ao longo de tantos anos vividos. Uma trajetória que é baseada no servir, em levar você ao próximo nível, em gerar conexão. Uma conexão que alimenta nossa missão diária, que nos desperta a força, nos fazendo permanecer firmes, não importando o tamanho nem a complexidade dos desafios levantados. Sempre seguindo em frente, dando o nosso melhor. Essa determinação que aumenta em nós a perseverança, que nos move, nos unindo ainda mais e tornando você o elo mais importante dessa corrente. Despertando o amor de servir, porque é para você e por você que todos os dias nos movemos, nos tornando um, tendo a fé e que vivemos o propósito de sermos melhores a cada dia, de sermos Fitbel Academia. Não tira a mão aí de cima. Aqui. Então, exatamente a previsão, a mensagem com Ayrton Senna. O Ayrton, dentre tantas características e qualidades que ele deixa pra gente, ele deixa essa questão da perseverança, da determinação, da fé e do amor. Porque tudo que nos move, tudo aquilo que realmente importa pra gente também é pautado na nossa dedicação e no amor que a gente coloca nas coisas. Se essas pessoas hoje são referências, foi porque elas sabiam que por trás delas havia uma legião de pessoas que se inspiravam. A nossa mensagem hoje para vocês, Fitbel Academia, é que vocês também continuem como esses grandes atletas que passaram por aqui, trilhando esse caminho, o caminho da consistência, e nunca esquecendo daqueles que também fazem parte dessa história. Pode virar. Exatamente. Que essas pessoas, que toda essa história possa continuar inspirando vocês a seguirem e sempre transformar vida de pessoas, assim como a gente transformou os reis nesses momentos, que vocês continuem com fé de que o trabalho que vocês dirigem, que vocês coordenam, é um trabalho que transforma vidas. E a gente se alegra hoje por esse dia, por celebrar a Fitbel Academia e por ter vocês aqui. E a gente traz no Carta na Manga quem a gente se conecta. Então, que vocês possam receber esse nosso carinho, valeu, essa conexão, e saibam que tem muita coisa boa para acontecer ainda e que a gente acredita muito na Fitbel, acredita em vocês como vocês acreditam no Carta na Manga. Essa é a nossa mágica, a nossa homenagem Carta na Manga para Fitbel Academia. Agora a palavra é com vocês. Paulo, eu vou começar. Vou deixar pro Jefferson falar por último, como o cara que tá mais tempo na empresa. E assim, Paulo, te falar um negócio. Essa sua... Não vou falar que isso foi mágica, não. É mais do que mágica. Essa sua conexão que você criou conosco, né, de um tempo pra cá, é muito importante. Finalizando com essa cereja do bolo. Tem aqui exemplos maravilhosos da minha vida pessoal, da minha vida profissional também tá aqui, e no que a gente pode chamar, Paulo, que a gente nunca pode esquecer, que é o nosso propósito de vida. Se a gente faz qualquer coisa na nossa vida, seja vender um pequeno objeto em um pequeno local, ou servir tanta gente para tantos lugares, a tantos países, a gente sempre precisa de um propósito, de metas muito bem definidas e saber por que acorda todos os dias, senão fica tudo muito volátil. Você foi muito feliz em colocar a mensagem do amor. Realmente é isso. É claro que a gente busca um ganho financeiro, é claro que a gente busca sobrevivência, é claro que a gente busca crescer, mas se tudo isso for na base de
de enganos, se tudo isso for na base de mentiras, dificilmente vai longe. Ou então, se for muito longe, vai ser facilmente destruído, vai ser facilmente desfeito. Tudo que a gente precisa de amor, a gente precisa de propósito e, acima de tudo, precisa de Deus em tudo que a gente faz. Muito obrigado, Paulo. Amém. Muito obrigado ao Carta da Manga e muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Vai lá, Jeff. Eu fiquei meio emocionado aqui nesse final. A gente não combinou essa parte, né? Não combinou nada, né? Não combinou nada. Quem tá próximo sabe que foi um ano difícil, assim, em alguns aspectos. Principalmente, assim, do lado da saúde da minha mãe, né? Que pulou uma fogueira bem complicada, conseguiu sair de uma situação bem complicada até pouco tempo. Aí tu trouxe isso aqui também, meus filhos, e agora eu fiquei meio sem palavras. Mas só, eu acho meu pai, minha família, né? É o que a gente falou, é quem tá por trás do propósito. É por quem a gente levanta todo dia, por quem a gente faz o que a gente faz, entendeu? Então vocês vão levar essa lembrança aí e levar esse nosso abraço, que foi esse programa, que foi esse episódio, e é o que faz o Carta na Manga ser o que ele é. Foi um episódio mais curto, mas a gente alcançou o objetivo, que era tocar vocês. Valeu. Só agradecer de novo presença de estar aqui, agradecer toda a galera da Fitbel que confia na gente. Como eu falei, a gente tem uma aluna que está conosco há 11 anos, ela se matriculou no coquetel de inauguração. Isso daí eu nunca fui lá, conheceu, já se matriculou. Teve gente que já queria se matricular quando estava em obra. Então eu queria agradecer toda essa galera, que agradecer os que não estão mais conosco, já saíram por algum motivo, e os alunos que confiam na gente. Eu peço para continuar confiando, um pouco de paciência, que algumas coisas não saem da forma que a gente planeja, mas empreender, principalmente num país como o nosso, é bem complicado. E agradecer todo mundo mesmo da Fitbel e a Deus, né, acima de tudo, e meu pai e minha mãe, né? Amém. Amém. Galera, deixa eu dar um recado final aqui, enquanto nossos amigos se recompõem. Olha, vocês nem tocaram no amendoim e tudo, fica à vontade aí. Obrigado. Eu sei que estão na dieta da preparação. Galera, Carta na Manga, você que está acompanhando a gente, muito obrigado. Esse foi um episódio especialíssimo para nós do Carta na Manga. E a gente te agradece por ter estado aí do outro lado. Você que já acompanha a gente no Instagram, acompanha também a Fitbel Academia. Vai aparecer aqui embaixo, ó, tá? O Instagram da Fitbel, @Fitbel Academia. E vem conhecer, vem fortalecer aqueles que acreditam que podem fazer diferença também no mundo, tá? Então esse episódio que seja uma inspiração para você também, beleza? Palavras finais aí de despedidas, como foi participar do Carta na Manga? Versão mais curta, mas ainda sendo Carta na Manga. Já falei tudo, só o Lucas agora. Paulo, foi muito especial. Especial em todos os momentos. Acho que você foi muito, muito feliz. A gente conseguiu condensar bem aqui o que foi a história da Fitbel, o momento que tá acontecendo hoje, os grandes parceiros que estão ao nosso redor, os grandes profissionais que estão com a gente. Agradecer muito mesmo. E acima de tudo, agradecer aos nossos clientes, né? Que confiam na gente, que depositam em nós a confiança na mudança de corpo, na mudança de vida, na melhora psicológica. E, poxa, aproveitar esse momento da Black. Vamos aproveitar o momento da Black Friday. Tanto que a gente falou um pouquinho do recorrente, falando que a gente tem planos, são 4 planos que começam com R$1, Paulo. Caramba! Primeiro mês R$1, cara. Olha então, aí. Ou seja, tá muito, muito fácil mudar de vida, né? Tá muito fácil iniciar aquela promessa para 2026 ou continuar o seu projeto, continuar o seu trabalho de vida, que não é só um projetinho curtinho pro verão, não. É um projeto para vida, para 2026, para 2027, e dizer que ano que vem a gente tem certeza que tem muita novidade vindo por aí, tá bom? Maravilha. É isso, só falar que como finalizando com o que eu falei várias vezes aqui, exercício físico é remédio,
Então bora consumir o nosso remédio, tomar o nosso remédio. E o projeto é viver 100 anos, né? Vem pra Fitbel. Aí sim. Valeu, galera Fitbel. Forte abraço, até a próxima. Despede ali, ó, pra galera que assistiu até agora. Valeu!